Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a esse curso 200 anos de Sociologia, que é um projeto a longo prazo, não é um projeto curto. Nós tivemos o primeiro encontro com o professor Gustavo Biscay de Lacerda, na última sexta-feira. Nós teremos vários encontros ao longo de todos os módulos, mas nesse módulo em especial, que é o módulo 1, para falar sobre a fundação da sociologia, nós faremos 7 encontros. A temática se divide entre Auguste Comte, a Hersch Martineau e Alex de Tocqueville. Aí o Comte aparece com 3 encontros, a Hersch Martineau com 2 encontros e o Tocqueville com mais 2 encontros. Né? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a professora Lelita Oliveira Benoit. E eu gostaria, antes de apresentá-la, de agradecer ao FJF, que nos oportuniza, né, com esse curso de extensão. Afinal, a extensão é um braço muito importante, né, da nossa universidade, assim como a pesquisa, o ensino. A Pró-Reitoria de Extensão, na pessoa do professor reitor Marcos Davi e da nossa pró-reitora Ana Lívia Coimbra. Queria agradecer também a todos os que se inscreveram no evento e que estão aqui participando conosco, né? São 540 inscritos. Infelizmente, tivemos que recusar algumas inscrições porque achávamos que não daríamos conta. Talvez no módulo 2 a gente consiga recepcionar mais pessoas, já que agora a gente consegue fazer uma transmissão simultânea, sem risco, né? E que isso possa também fazer com que os demais presentes interessados, que eles sejam certificados pela sua participação, um elemento importante aí da nossa vida acadêmica, né? Bom, a professora Lelita é uma estudiosa de Comte, ela não é socióloga, como ela mesmo gosta, né, de se apresentar, ela é uma psicanalista, é uma filósofa, mas tem uma trajetória longa de estudo sobre Auguste Comte. E aí eu gostaria de ressaltar alguns elementos da trajetória da professora Lelita. É psicanalista, escritora, doutora em filosofia pela USP, foi pesquisadora convidada pela Universidade de Paris 7, Denis Diderot, vinculada à equipe de pesquisas epistemológicas e históricas do Centro das Ciências Exatas e as Instituições Científicas, do Centro Nacional de Pesquisa Científica. A professora atua na escola do DIEESE, de Ciências do Trabalho, atua como professora de filosofia e tem uma vasta produção. Ela se destaca, por exemplo, com o livro Sociologia Kantiana, Gênese e Devir, que foi publicado pela FAPESP em 1999 e recebeu o Prêmio Jabuti em 2000. Né? Esse livro foi lançado na França em 2007. Desde muito jovem, a literatura ficcional permaneceu como a sua maior e melhor paixão, então ela se dedica também à produção de romances e poemas. Depois nós vamos disponibilizar, inclusive, essa bibliografia específica lá no blog, né, professora? Inclusive com alguns links para vocês, para facilitar. Mas hoje aqui a gente vai falar especificamente sobre o Comte, então eu queria ressaltar essa produção da professora com relação à obra do Auguste Comte. E, a partir disso, sem mais delongas, passo a palavra para a professora Lelita, para que ela possa nos prestigiar aí com a sua fala. Vou ficar aqui com o microfone e a câmera desligada, tá, professora? Mas à disposição, sempre que a senhora precisar. E aos demais, eu lembro que a lista de presenças aqui na sala da webconferência ficará no chat disponível e no YouTube a lista já está disponível nas descrições, só que ela só poderá ser acessada no intervalo da existência da exposição. Então, enquanto durar a nossa live, a lista pode ser acessada. Depois de encerrada, não teremos como considerar as inserções de nomes e e-mails. Professora, muito obrigada por a senhora ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade, passo a palavra. Então, meus
Agradecimentos pelo convite da professora Fernanda Alcântara, né, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também a professora, espero pronunciar o nome dela exatamente, Julie da Mata, que é professora também na Universidade Federal de Ouro Preto. E também agradecer ao apoio da Sociedade Brasileira de Sociologia, embora eu não seja socióloga, né? Então, como já disse a professora Fernanda, eu venho da filosofia, né? Eu tenho um doutorado, uma graduação, doutorado e pós-doutorado na USP, né? No Departamento de Filosofia, e eu espero agradar a todos, mas a minha leitura é uma leitura, eu diria assim, dos bastidores da sociologia, que eu chamo de kantiana, né? A partir do olhar da filosofia. Aliás, é bom lembrar, né, que Augusto Comte, antes de tudo, era um filósofo, né? Então, a sociologia, que ele foi o fundador primeiro, inclusive ele cria a palavra sociologia, sociologie em francês, é um neologismo que ele cria no curso de filosofia positiva, e então ele dá todo o arcabouço teórico à sociologia. Bom, se ela é uma ciência exata ou não, é algo que ele não discutiu e ele não gostava de discutir esse tema, tá? Isso fica para quem ler o Augusto Comte e quem ler o meu livro, que a professora Fernanda já apresentou o livro, que é a minha tese de doutorado, Sociologia Kantiana, Gênese e Devir, e foi publicado no Brasil pela Discurso Editorial conjuntamente com a FAPESP, né? E nesse livro, eu vou só contar um pouco antes de entrar na minha fala propriamente dita dos bastidores da sociologia, né? Os bastidores vistos a partir do olhar da filosofia. Então, nesse meu livro, eu faço, na verdade, uma leitura de texto, né? Não sei se as pessoas aqui sabem o que é isso, mas é muito comum na filosofia, já foi muito comum, né? Fazer uma leitura de texto, eu parto dos textos da juventude do Comte e chego até a criação da religião da humanidade, né? Uma religião que o Comte criou a partir de 1846, 47, 48. Né? Uma nova religião que ele criou. Então, eu só queria lembrar que quando eu entrei na faculdade, na graduação da filosofia da USP, não se estudava filosofia positivista, muito menos sociologia positivista. Esse tema não entrava nos currículos da graduação, né? E isso foi na década de 70 do século passado, né? E agora, rascunhando aqui a minha fala, eu tive uma percepção clara que eu rompi essa barreira. E nem sei se depois de mim outros enveredaram por esse caminho. Eu sei que algumas vezes alguns alunos da pós-graduação, alunos orientados pela professora Maria Helena Chauí, que sempre foi minha orientadora, inclusive foi minha supervisora na pós-graduação em filosofia. Eu sei que alguns alunos dela parece que tentaram trilhar esse caminho. Mas antes de mim, eu
nunca escutei essa conversa nos corredores nem nas salas de aula. Quando eu comecei a minha pesquisa, fazendo esse rompimento, essa espécie de ruptura da tradição que vigorava então, né? Eu conheci uma pessoa que era um pesquisador, um professor, um doutor, parece que foi o primeiro professor da Faculdade de Filosofia da USP, o professor João Cruz Costa. Ele escreveu diversas obras sobre Augusto Comte, sobre o positivismo e sobre a filosofia brasileira. Eu acho que hoje em dia ele não é muito visitado, o que é uma pena, porque escreve muito bem, os livros são ótimos, né? E eu tive oportunidade, inclusive, de me encontrar com o professor João Cruz Costa em diversas oportunidades. Eu fui à casa dele, ele era uma pessoa muito educada e muito gentil. O velho professor faleceu em 1978. Então, um pouco eu fiquei órfã dessa referência importante nas minhas pesquisas do mestrado. Ora, nem tanto, né? Olhando para trás, na verdade, ou melhor, olhando para dentro de mim, para a minha terceira margem, eu voltarei depois na questão da terceira margem, no final da minha fala. Enfim, olhando para a minha subjetividade, né, encontro ali o que me lançou, na verdade, nessa espécie de aventura intelectual, de percorrer os escritos filosóficos e sociológicos de Augusto Comte. Eu tive nesse percurso, né, eu tive alguns motivos que me levaram a percorrê-lo. Motivos existenciais, motivos teóricos e também políticos. Porque uma coisa que eu sempre percebi é que não é possível separar a filosofia positivista, a sociologia kantiana, da questão política. Tá? Bom, eu vou primeiro aos meus motivos existenciais. E vou primeiro à minha avó paterna, que eu amava muito, que era uma mulher forte e inteligente. Contudo, ela teve os seus dotes, penso eu, massacrados por um casamento indesejado, coisa que ela me disse, ela já faleceu há muito tempo, né? E ao lado disso, já na sua idade adulta, a minha avó, para o meu espanto, um dia ela me contou, ela entrou para a Ação Integralista Brasileira. Acho que todos vocês sabem o que foi o integralismo brasileiro, essa espécie de fascismo brasileiro, né? Bom, para quem não sabe, eu vou dizer umas palavras, né? O integralismo brasileiro, o fascismo brasileiro, foi um movimento político ultranacionalista, corporativista, conservador, tradicionalista, católico e, eu diria hoje, de extrema-direita. Inspirado, que foi no fascismo italiano, né? E também no integralismo lusitano, que existiu sim. Ele foi fundado no Brasil em 1932 pelo escritor e jornalista brasileiro Plínio Salgado.
Os integralistas também ficaram muito conhecidos como os camisas verde, né? Ou em sentido pejorário, como os galinhas verdes, que era uma alcunha que os seus opositores davam a eles. Isso era em referência ao uniforme que eles utilizavam, né? Enfim, voltando à minha questão existencial. A minha avó vestiu a camisa verde e participou, como ela mesma me contou, de passeatas. Talvez tivesse lido, não sei, não tenho certeza, livros de integralistas brasileiros. E aqui perco o fio da minha meada, da minha memória. Então, foi por amar a minha avó inteligente e forte que fui estudar o positivismo filosófico contínuo. O meu impulso existencial era o de tentar compreender outra vida, né? Que se entrelaçava com o fascismo integralista, a vida da minha avó. Bom, agora eu percebo aqui que eu estou adiantando para vocês fatos que só fui descobrindo aos poucos e agora eu vou a eles. Eu já sabia, então, da influência que a filosofia positivista e a sociologia kantiana exerceu sobre alguns intelectuais importantes de tendências doutrinárias fascistas do século XX. Lembro aqui, em particular, do escritor e filósofo Charles Maurrault, que escreveu obras muito importantes, como o Dicionário Político e Crítico, em 5 volumes, publicado na França em 1932. Ele é autor de textos teóricos do grupo de tendências fascistas denominado l'Action française, Ação Francesa. Em 1927, Maurrault escreveu O Futuro da Inteligência, que tem um capítulo inteiro dedicado ao pensamento de Auguste Comte. Lembro ainda de outro importante nome intelectual também, da Ação Francesa e de iguais tendências fascistas. Ou seja, o Conde de Montesquieu, que escreveu uma obra totalmente dedicada ao pensamento positivista, intitulada O Système Positiviste d'Auguste Comte, o Sistema Positivista de Auguste Comte. Eu não vou entrar em detalhes desses autores e dessas obras, porque é muito fácil vocês fazerem uma pesquisa sobre o assunto. Não sei até hoje se os meus motivos existenciais encontraram uma resposta definitiva ao final do longo estudo e pesquisa que fiz da filosofia e da sociologia positivista. Mas me restou sempre uma certeza cada vez maior do amor por minha avó paterna. Talvez as duas temporalidades, a existencial e a histórica política, e também filosófica, nunca se cruzem. Disso eu não sei. Ou talvez, caso tenham se cruzado, eu nem percebi em qual momento isso aconteceu. Mergulhada que eu estava no meu afeto
amoroso por minha avó, dos meus 20 aos meus 30 anos de idade. Vou agora, então, aos meus motivos teóricos que me lançaram nessa grande aventura, porque foi uma aventura. Lembrando aqui que a obra de Auguste Comte é muito extensa, né? Eu levei muitos anos para ler tudo e tem coisas que ainda eu não li, né? Mas o essencial eu li sim. Então, indo aos meus motivos teóricos, que de algum modo se entrelaçam, e eu acho que de muitos modos, né, aos meus motivos políticos, eu lembro aqui que nos anos 70, naqueles anos sombrios da ditadura militar, eu, muito jovem, frequentava a graduação em filosofia nos barracos, nos famosos barracos, né? Para onde tinha sido deportado o departamento de filosofia da USP, depois de uma quase guerra que aconteceu entre os alunos da filosofia e os alunos do Mackenzie, na rua Maria Antônia, no centro de São Paulo. Então, nessa época, eu trabalhava na Livraria Francesa, que se situava no centro de São Paulo. Ali fiz amizades fortes e muito importantes. Uma delas foi com uma jovem, Rita, que eu não me lembro o sobrenome dela. Hoje em dia eu acredito que ela tem uma livraria italiana em São Paulo, mas não tenho certeza. A Rita me convidou para participar de um núcleo feminista. Era a primeira onda feminista que chegava ao Brasil nos anos 70. Os encontros eram às escondidas, pois qualquer encontro de caráter político era vedado, proibido no Brasil. Mas assim mesmo, os grupos feministas começavam a publicar alguns jornais. Conheci e fiquei amiga, muito amiga, de outra mulher mais velha do que eu, Beth Lobo, que acabava de chegar do seu exílio na França. Era Beth Lobo uma grande defensora da causa feminista no Brasil e ela escreveu um livro bem conhecido, A Classe Operária Tem Dois Sexos. E ainda uma interessante biografia de uma feminista também, Emma Goldman. Tristemente se foi aos 47 anos de idade em um trágico acidente em uma estrada no nordeste do Brasil. Incentivada por esses encontros, elaborei um projeto de mestrado em filosofia, ao qual dei o seguinte título: Feminismo, dois pontos. Prática positivista? Era uma pergunta. Ousadamente enviei o meu projeto à professora Marilena Chauí. Que era então minha professora na graduação de filosofia. A professora Marilena me acolheu, aceitou ser minha orientadora. O título do projeto, como eu disse aqui, Feminismo, dois pontos, prática positivista? Pergunta. Continha uma indagação e uma provocação. Pensava, assim, questionar com esse projeto, com essa pesquisa, a prática feminista, sob a afirmação de que era uma ação política, a feminista, que somente reafirmava
positivamente o que é, aquilo que é. Ou seja, não era uma prática que absolutamente visasse a superação do estado atual das mulheres. Fiz muitas pesquisas, especialmente na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Li muitos livros de autoras feministas, como Simone de Beauvoir, Betty Friedan, e também os clássicos mais antigos do século XVIII, as sufragistas, as escritoras bolcheviques, e nem me lembro mais dos títulos. Fui buscá-los ontem aqui, eles não estão mais aqui, porque há alguns anos eu doei à biblioteca que eu tinha formado sobre o feminismo, a Escola Diese de Ciências do Trabalho, onde hoje, como vocês já sabem, sou professora de filosofia. Na sequência, abandonei esse projeto. Depois de muita pesquisa, de ter um projeto que, inclusive, inspirou outras alunas minhas de outros cursos aos quais eu dei aula, né? A desenvolverem as suas próprias pesquisas, né? Então, o que eu percebi nessas minhas pesquisas? Que os autores brasileiros, principalmente os filósofos, lembro de alguns aqui, que eu não vou dizer o nome para não ser indelicada, inclusive, porque alguns vivem ainda, filósofos, eles, nenhuma filósofa, né? Eles não pareciam ter, para mim, uma noção mais ampla e aprofundada do que é realmente, de fato, a filosofia kantiana e a criação da sociologia no interior dessa filosofia. Resolvi, então, estudar o positivismo nele mesmo, antes de me aventurar em críticas de qualquer ordem, teóricas, políticas, sociológicas e outras. Escrevi outro projeto de pesquisa, o segundo, que intitulei A Unidade Dilacerada, entre aspas, da Razão Positiva de Augusto Comte. Eu queria explicar um pouco sobre esse título, o que eu busquei, então, pesquisar. Eu não sei a quantas anda o meu tempo, se a professora Fernanda puder me avisar, eu agradeço. Professora, a gente ainda tem 30 minutos. Tá, então eu vou passar brevemente sobre a introdução desse projeto, porque vai desenvolvendo a minha ideia central de pesquisa, né? Então, só vou ler aqui o primeiro parágrafo desse meu projeto. Está aqui a capa, que eu nunca publiquei, aliás. Eu acho que aqui a tela é ao contrário. Eu acho que não consigo focalizar, não tem problema. Bom, então eu vou ler o primeiro parágrafo e depois eu tento explicar a sequência. Então, lendo aqui. Para a tradição acadêmica, a obra de Auguste Comte é um momento de fundação da sociologia e também um momento em que acontecem os primeiros desenvolvimentos modernos, né, da epistemologia, novo continente do saber filosófico que se abre a partir do século XIX. Poucas vezes, porém,
a tradição acadêmica lembra de Auguste Comte como o fundador de uma religião criadora de ídolos e de uma seita política contra-revolucionária, uma e outra, religião e política positivistas, profundamente relacionadas. Então, vou tentar, eu mesma, sem o texto, explicar um pouco qual era o caminho que eu segui, e segui mesmo, porque eu defendi o mestrado com essa tese, com essa dissertação. A minha ideia era a seguinte, que essa separação que foi criada entre a epistemologia de um lado e a religião da humanidade, os textos políticos de outro, né, não existia. Eu fiz isso pesquisando um único texto do Comte, o curso de filosofia positiva, que é tido como um texto completamente, não sei que palavra escolher agora, completamente objetivista. Quer dizer, ele não carrega nele nenhuma subjetividade do autor. Só que eu, lendo esse texto, né, lendo as duas partes do texto, porque o texto tem a parte epistemológica e depois, na sequência, a partir da lição 48, ele é formado não de capítulos, mas sim de lições. A partir da lição 48, o filósofo Comte começa a criar um novo campo de saber, de conhecimento, que ele chama de ciência, né, nesse texto, que é a sociologia. É nesse momento que ele vai criar a palavra sociologia, que não existia até então. É um neologismo na língua francesa, né? Sociologia, que a gente traduz aqui no Brasil por sociologia. Então, eu encontrei dentro desse texto tão objetivo a subjetividade do filósofo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que não é possível, eu não tenho tempo para isso, mas o meu objetivo final era mostrar que esse corte ou esse dilaceramento no interior da obra teórica de Auguste Comte não se sustentava. E não se sustentava numa leitura do próprio autor. Né? Essa dissertação de mestrado é uma leitura do texto de Auguste Comte. Eu não interpreto o texto, embora hoje eu seja psicanalista. Mas eu fiz uma coisa que a psicanálise também faz, é escutar antes de interpretar. Né? Então, de certa forma, eu escutei o texto, né? E vi que essa separação não existe, não se sustenta, se a gente tomar o texto, o curso de filosofia positiva como um todo. E agora, sendo mais rápido, eu queria dizer algumas coisas sobre um mito que se criou a partir da obra de Auguste Comte, visando desconstruí-la. O mito é o seguinte, que a filosofia positivista tem no interior dela uma defesa dos direitos das mulheres. Eu vou ler um trecho. Esse trecho fala por ele mesmo, é a minha escuta psicanalítica.
Então, o trecho é do Comte, está no curso de Filosofia Positiva, tomo 2, lição 50, página, na edição que eu tenho francesa, 186. Diz o Comte o seguinte: aproximando, tanto quanto possível, a análise dos sexos daquela das idades, a biologia positiva tende finalmente a representar o sexo feminino, principalmente na nossa espécie, como necessariamente constituído comparativamente ao outro, ou seja, o sexo masculino, em uma espécie de estado de infância contínuo, que o afasta, o sexo feminino, em mais alto grau, sob todos os aspectos importantes do tipo ideal da raça. Lembrando aqui que o tipo ideal da raça, segundo Comte, é o homem branco, ocidental, francês, parisiense. Lembro algumas outras coisas que são muito contraditórias do ponto de vista, como eu disse, de início dos bastidores nunca visitados da obra do Comte. Lembro aqui do Testamento de Augusto Comte, que eu tenho aqui no seu original, né? Que é um baita testamento. Nesse testamento, ele afirma que sua, então, ex-esposa, Caroline Massin, era, em curta expressão, uma prostituta. O que não é a verdade dos fatos, né? Para saber disso, basta consultar as várias biografias de Comte, que eu cito aqui, aquela escrita por um filósofo também, Henri Gouillet, A Vida de Auguste Comte, né? Que ele tem uma leitura muito completa da obra do Henri Gouillet. E acrescento com uma observação que recentemente foram editadas as cartas de Caroline Massin, né, a Auguste Comte, porque antes só tinham sido editadas as cartas de Comte para Caroline, e não as de Caroline para Comte. E agora, há pouco tempo, foram editadas as cartas de maneira completa, dele para ela e dela para ele, né? O objetivo dessa edição foi destruir também outro mito, né? De que essa mulher, esse mito perdurou na tradição posterior positivista, que Caroline era uma mulher que tinha uma personalidade que não era digna de consideração, né? Então, agora a gente tem essa possibilidade de ler as cartas de Caroline Massin ao Auguste Comte. Bom, outra mulher na vida do Comte foi Clotilde de Deveau, uma paixão tardia do filósofo, que, ao contrário de Caroline Massin, né, que aos olhos dele foi degradada ao nível que ele considerava o mais baixo, não sou eu, é ele, né? Não estou falando por mim. O Comte teve uma paixão
como se diz, platônica, sem sexo, com Clotilde de Deveau, e ele elevou Clotilde de Deveau à categoria de deusa da religião da humanidade, que ele fundou a partir de 1846. Ficou meio truncada a minha fala, porque eu estou cortando muita coisa. Mas eu queria agora falar um pouco da terceira margem do rio. A terceira margem do rio é o título de um conto de Guimarães Rosa, que se encontra no livro Primeiras Histórias. Por que eu resgatei esse conto aqui? Tem um objetivo. Eu vou falar brevemente sobre o conto e daí eu explico o objetivo de ter resgatado o conto aqui. É um conto, é uma história sem H, né? História. Portanto, já de cara é uma ficção, né? No entanto, ela é baseada em experiências do Guimarães Rosa no sertão de Minas Gerais, como todos sabemos. Esse conto tem no máximo 7 páginas, mas são 7 páginas densas. Ele começa assim o conto. Palavras do conto. É um narrador, não é o Guimarães Rosa. É uma pessoa que narra e vocês vão perceber logo isso. Então, começa assim o conto. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino. Pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. E nos acrescenta esse narrador, que é o filho desse pai, né? Logo depois que ele só viu um defeito no pai. Ele era quieto, calado. Bom, esse pai cumpridor, ordeiro, positivo, né? Nas palavras do Guimarães Rosa e do narrador da história também, um dia mandou fazer para si uma canoa. Que não era uma canoa qualquer. Palavras do narrador. Encomendou uma canoa especial. Teve que ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rige, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Só que esse pai foi embora e nunca mais voltou. Então, se comentava na família se foi doideira. O que tinha acontecido com ele? Se foi doideira. Eu vou contar o fim do conto, porque Guimarães Rosa é só lendo para ter o prazer da leitura, e a escrita do Guimarães Rosa. Contando não tem graça, é só lendo mesmo. Então, no final, a mãe um dia vai embora, morar com a filha, que já tinha se mudado para uma cidade grande, o irmão também, e o narrador, de repente, se sente já com fios de cabelo branco, se sente envelhecendo, e ele levava sempre comida para o pai, roupas para o pai na beira do rio, e ele fica pensando, meu pai, ele já está velho, coitado do meu pai, e um dia ele resolve que ele vai trocar de lugar com o pai. Doideira? Ele se pergunta.
Só que ele não teve coragem. Então é essa a minha reflexão. Que a filosofia positivista, embora tenha uma religião da humanidade, que faz parte dela e faz parte também da sociologia, né? Porque a religião da humanidade, segundo palavras do Comte, ela foi criada no sistema de política positiva, calcada nos dogmas da sociologia positiva. Então, a religião da humanidade, por mais que ela queira incluir a palavra amor na religião, com a religião da humanidade, ela só tem duas margens: ordem e progresso. Não tem terceira margem. A terceira margem é a margem do sonho, do inconsciente, daquilo que a gente não vê, mas a gente sente. A nossa subjetividade. Essa margem não tem. Só que, encerrando, que eu abreviei muito, mas posso me estender nas respostas. Só para finalizar, eu queria lembrar que o próprio Augusto Comte, o filósofo, o primeiro sociólogo, primeiro papa da religião da humanidade, teve o primeiro caso de doença mental aos 26 anos de idade. Foi em 1825. Ele já anunciava, antes, ele tinha 26 anos, e ele já anunciava o projeto do curso de filosofia positiva, essa obra tão objetiva, né? E ele foi internado no hospital de um psiquiatra famoso, francês, Esquirol, que deu um diagnóstico para a doença mental do Comte, que seria, segundo Esquirol, mania. Era um nome que se dava. Mania de grandeza, mania de perseguição, e etc. E essa subjetividade que explode já na juventude, 26 anos, né? Quase um jovem, do Comte, ela vai voltar pelo menos 3 vezes depois. E ele sempre atribuiu ao excesso de trabalho, né? Só que quando ele saiu a primeira vez, em 1825, que ele saiu do hospital do Esquirol, eu li isso, não estou inventando, consta dos cadernos lá de entrada e saída do hospital a seguinte frase sobre o Comte: não curado. Ele não estava curado, porque ele foi para casa e, por pressão da sua mãe, né? Isso está nas biografias que eu li, foram muitas, ele casou com Caroline Massan. E vejam só na ata do casamento o que ele escreveu. Sua assinatura foi a seguinte: Brutus Bonaparte Comte. Estão as ordens para as perguntas que, caso vocês tenham, estou aqui para aquilo que eu puder e souber responder. E agradeço muito mais uma vez essa oportunidade para falar de Augusto Comte no Brasil, que eu acho que é uma oportunidade rara, e
como eu disse, eu pulei várias partes aqui, mas eu acho que ele é um campo teórico, sociológico, filosófico, que a gente deveria revisitar ou visitar pela primeira vez nos tempos que vivemos agora, que são também sombrios e perigosos. É isso. Obrigada. Professora, que Professora, aula. eu estou aqui Empolgada. Eu não sei Eu se não está sei se dando aí para vocês da minha fala também, mas para mim tá acontecendo. Ah, agora acabou. É porque eu estava com a segunda tela do YouTube ligada. A senhora fez uma abordagem sobre o Conte, assim, tão humanizada e ao mesmo tempo crítica e distanciada, né? Me trouxe uma série de questões aqui que eu nunca tinha me colocado com relação à apropriação que é feita do Conte, né? Lógico, a revelia do Conte também, né? Em alguns momentos a gente tem o uso da teoria de um determinado autor, independente do que aquele autor falou, né, sobre um determinado tema. E também como é que a gente se apropria de um determinado autor a partir dos nossos interesses, né? Aí eu acho que foram dois momentos importantes na sua fala, que é como é que a nossa trajetória individual, e eu sinto isso muito na minha trajetória, né? Também, como é que as nossas escolhas, tenho certeza que todos aqui presentes, todos os ouvintes, como é que as nossas escolhas são direcionadas pelas nossas experiências, né, no mundo, com esse mundo objetivo, né? Como é que a gente encontra com o mundo e como é que a academia acontece para a gente. Isso acontece claramente com alguns teóricos, outros tentam disfarçar, né, essa relação. Que eu considero particularmente, sempre considerei muito importante para a gente entender o teórico. Quando eu escrevi, há 13 anos atrás, o livro Os Clássicos no Cotidiano, eu me propunha isso. Como é que a trajetória desses teóricos interferiu em alguma medida na obra deles, na perspectiva deles sobre o mundo, né? E a senhora trouxe aqui uma série de elementos novos aí, de uma forma diferente também, porque ao falar sobre o Conte, ao falar sobre o adoecimento, né, sobre essa condição, inclusive a senhora nem citou as tentativas de suicídio, né? Como não falou de forma pejorativa, né? Tratou isso de forma humana, isso faz parte dessa condição. O próprio adoecimento e como é que ele impacta, né, na nossa relação com o mundo, né, nos nossos apegos, se eu posso dizer assim. Bom, eu estou vendo que o YouTube está com vários comentários, aqui no chat também. Posso acrescentar uma coisa? Fico à vontade. Que eu desenterrei muita coisa que eu tinha aqui. E olha aqui, olha, eu lembrei subitamente disso daqui, ó, que eu fiz na época, Cronologia da Loucura do Conte. E eu não falei também de um livro que está aqui, o livro da Sarah Kaufman, Aberrações, o tornar-se Conte, tornar-se mulher de Augusto Conte. Sarah Kaufman foi uma psicanalista e filósofa contemporânea dos anos 70, já faleceu, e ela aproxima o caso do Conte do caso Schreber, né? Eu não falei disso. E é muito interessante, porque ela tem um livro escrito sobre esse tema, né? O Schreber escreveu um livro, Memórias de um Doente dos Nervos, né? E o Freud se debruçou sobre esse livro, estudou esse livro, né? E ele fala da psicose do Schreber, né? É um artigo importante do Freud, um dos mais importantes, o caso Schreber. Faltou isso, faltou eu desenvolver isso. É que eu fui desenterrando coisas assim. Foi muito boa essa experiência, esse convite. Entendeu? Eu me revisitei. Essa que é a verdade. Foi muito bom.
Foi incrível. Tá desligado seu microfone, Fernando. Obrigada, Ana Paula, desculpa. Eu estava falando que bom que isso aconteceu. Bom, eu queria fazer só alguns comentários, vou passar para as perguntas. Eu queria também que, para não dar aqui um eco, né, que a Breila, que está nos ouvindo lá no YouTube, a professora Júlia da Mata, pudessem colar ou pelo WhatsApp ou aqui pelo chat da sala, para que eu repassasse os comentários e perguntas para a professora Lelita. Uma questão que eu já deixo, né, acho que tem muito a ver com o que o Klinger está colocando aqui. A Elciane comenta, muito interessante os aspectos abordados pela professora, muito instigantes. E aí o Klinger Souza, a questão é que Conte, ao menos aqui no Brasil, não é apresentado como um cânone da sociologia. Sempre me intrigou isso. A professora Lelita acredita que a sua doença pessoal ou a sua perspectiva da religião da humanidade pode explicar isso? Ele disse que é egresso e novamente discente da USP, e ainda hoje Conte é um tanto deixado de lado, tanto na filosofia quanto na sociologia. Concordo com você, Klinger, eu não sei o que a professora entende. Também vou até trazer aqui uma crítica que geralmente o Gustavo traz, e que eu concordo com ele também, que é o fato de que a gente não considera, tem um texto do Gustavo, que foi quem apresentou na semana passada, né? A gente não considera os adoecimentos dos outros teóricos, né? Por exemplo, Marx, né? Ele vai falar no texto dele, Marx batia na esposa, quem era o Durkheim, né? Como é que era o Weber, o adoecimento mental do Weber, né? Por que isso não é abordado? Porque só o Conte tem essa... Óbvio que, né, a senhora se dedicou à obra do Conte, mas estou aproveitando esse questionamento do Klinger, que é mais geral, né? Por que essas escolhas são feitas? E aí eu acho que o argumento do Gustavo Biscaia tem muito a ver, tem essas escolhas, né, políticas sobre quem eu vou apedrejar, né, quem eu vou deixar de lado e quem eu vou colocar e fingir que não tem nada, né? O que a senhora acha, professor? Então, eu penso assim, a minha orientadora no mestrado e doutorado foi a professora Marilena Chauí, né? E ela me comentou duas coisas. Primeiro, depois de ler o meu doutorado, que são mais de 400 páginas, então, eu aproximei a Marilena do Conte, porque ela também não conhecia, né? E ela me disse assim, realmente ele é um filósofo. Tá? E outra coisa que ela me disse, isso foi no mestrado, e eu me lembro bem, que no Conte a ideologia é vista a olhos nus. É isso que afasta o Conte, tanto da sociologia acadêmica quanto da filosofia acadêmica. Né? Porque não tem disfarce. É isso. Muito bom. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Eu fico aguardando as perguntas do YouTube, professora Breila e professora Júlia, se puderem me encaminhar. Marcelo Camacho, desculpa, Sérgio Tischi, que é o professor que vai fazer a próxima apresentação. Poderia explicar mais sobre a Caroline de Maçã não ter sido prostituta e quais partes pulou? Não, a professora comentou sobre as partes que havia pulado agora há pouco, só citando os dois livros, professor Sérgio. Mas a Caroline de Maçã, então, não teria sido uma prostituta. Eu sei que tem até uma pergunta que eu ia fazer para a senhora. Tem uma versão de que ela era uma dona de livraria, né? Sim. Que ela foi estigmatizada como prostituta e que não tinha nada, nenhuma relação com prostituta. Agora isso colou também como história, né? Dentro da história da sociologia. Realmente ela era uma prostituta. E ela foi diretora de uma livraria. Mas depois, na sequência da vida, ela foi muito amiga de Stuart Mill.
o economista e filósofo inglês, né, que fez propaganda do positivismo na Inglaterra, tinha uma relação estreita com o Comte. Então, eu diria assim, o que tem de mais ela ser prostituta, né? Eu não vejo nada demais. Eu não sei como isso choca as pessoas dessa forma, né? Ela era uma mulher pobre, eu já li algo sobre a história dela, mas faz muito tempo. Vocês me pegaram na psicanálise, ó. Eu deixei para trás esse capítulo da minha vida, né? Mas foi ótimo, agradeço muito. Foi perfeito para mim. Então, mas eu sei que o Comte frequentava, né, o bordel da Caroline Massan. Foi assim que ele a conheceu. Mas isso não é um estigma, não vejo como isso. Tanto que ela tinha uma potencialidade e depois ela teve oportunidade e se desenvolveu. É isso. Obrigada, professora. O Marcelo Camacho está fazendo o seguinte comentário. Aproveitando a pergunta do professor Sérgio Tisque, de onde o Comte retira a ideia de que a Carolina era prostituta, teria relação com sua doença mental? Não, aí já foi respondido, né? Euciane pergunta, também fiquei curiosa pelas cartas de Caroline de Massan. Qual a percepção dela sobre o Comte? Então, eu nunca li essas cartas. Eu nunca li. Elas estão disponíveis, né? Na Amazon. Entra na Amazon. Tem uma edição que custa mais de R$500. Se ela quiser comprar, legal. Ela me empreste depois. Nunca li. As cartas, né, das mulheres e as cartas dela, né, falando sobre qual que é a perspectiva dela, já é uma forma de visibilizar também uma segunda versão, né, sobre o relacionamento, sobre quem era Comte, né? A gente só tem uma versão, um lado. Vanusa diz, é muito interessante conhecer a parte humana dos teóricos, isso até nos aproxima mais dos mesmos, sem máscara, sem disfarce, a maioria das vezes só conhecemos o bônus da vida de grandes clássicos. É importante conhecê-los, né? Mas também a gente tem que lembrar que são sempre versões, né? Todo pesquisador também vai dar versões sobre, né? E a gente tem acesso, como a professora falou, várias biografias. O que nos permite ter uma visão mais plural? Várias biografias, porque se a gente pega uma apenas, né, professora, a gente acaba condicionando. O que a senhora acha? Perfeito, porque eu li, por exemplo, Henri Gouye, né, que é um intelectual sério, e ele escreveu 2 volumes sobre a obra do Comte, e escreveu também uma biografia, né? Mas eu estou falando para você que eu estou tão distante da publicação do meu livro que é difícil para mim, entendeu? Porque eu li várias, eu li outra que estou lembrando agora, que é Georges Dumas, A Psicologia dos Dois Messias do Positivismo, Saint-Simon e Comte, né? Essa é interessante porque ele passa por esse lado que eu enveredei aqui. E é muito séria a biografia também. Tá? No momento eu lembrei só dessas 2, né? Mas eu li outras também. E muitas vezes não precisa ler a biografia. Isso que eu aprendi lendo Comte. Porque ele conta a vida dele no interior do texto, você sabe. É a mesma coisa com relação ao Descartes, René Descartes, que eu estou dando agora na Escola de ESE de Ciências do Trabalho, nas minhas aulas de filosofia. A gente está lendo o discurso do método. Só que o discurso do método escrito por Descartes, foi chamado por outro filósofo, Hegel, de um romance filosófico. Porque, entremeado ao texto teórico,
ele conta a vida dele. Então, é impossível separar as duas coisas, eu acho, sabe? É impossível. Agora, esse tipo de argumento é sempre usado para falar sobre as mulheres, né? Principalmente a Flora Tristan apanha muito sobre isso, não é considerada no cânone também, afinal fez uma autobiografia, várias outras teóricas, né, se encaixariam nessa classificação. E nós estamos trazendo elas aqui para o curso 200 anos de Sociologia para discutir isso. Eu acho que é um ponto importante, porque nós falamos isso sobre as mulheres, nós não falamos isso sobre os homens. Existe um critério, 2 pesos, 2 medidas aí, diferenciado para cada um dos gêneros. Bom, tem mais pergunta aqui agora do YouTube, a Breila, a quem eu queria agradecer muito, a Breila Zanon, que está aí apoiando a gente pela SBS, a Sociedade Brasileira de Sociologia, que também promove o evento. No início, eu acabei me atropelando aqui, esqueci de agradecer. Breila, muito obrigada pelo apoio, é fundamental a sua presença aqui com a gente. Queria agradecer também o presidente da SBS, professor Jacob Lima, que esteve com a gente no último encontro e que é um dos organizadores, um dos promotores do evento. A professora Júlia D'Amato também, que não conseguiu entrar, e a vice-coordenadora do evento. Bom, uma pergunta aqui, professora, da Kelly Valéria. A visão realista da sociedade desnorteou Conte em seu psicológico ou a perturbação psicológica é que o ajudou a ver melhor a sociedade? Deixa eu pensar um pouco, né? Pergunta difícil essa. Eu acho que é a academia que separa o mundo da subjetividade. Tanto que é uma experiência que eu ouço sempre, né? Pessoas, inclusive foi a minha. Quando você entra na faculdade, eu entrei na USP, né? Eu sempre escrevi, gostei de escrever. Sempre escrevi poesia, né? Ensaiei escrever uns romances que não foram adiante, mas hoje eu tenho um romance escrito, publicado, que a Fernanda vai disponibilizar para vocês. Então, quando eu entrei na faculdade, eu desaprendi a escrever. Eu acho que tem esse lado, tem coisas boas, claro que tem, na universidade, na faculdade, mas existe um certo processo de castração de algo do estudante. Eu nunca pensei muito sobre isso, mas é uma vivência, uma experiência que já escutei de outras pessoas, né? E demorou para eu reaprender a escrever. Não sei se respondi a pergunta dela. É engraçado que a gente não considera a nossa subjetividade, né? E em todos esses processos, nós sempre tentamos ainda nos despir, não só dos nossos valores, quanto da subjetividade também. Sim. Um auto-engano, talvez, né? Ou uma manifestação de uma forma de adoecimento coletiva. Deveríamos investigar mais isso, né? Bom, tem uma outra pergunta do Sociologia no Ensino Médio, Justino Amorim. Qual a importância de se abordar os estudos de Auguste Comte no ensino médio? Pouco se estuda Comte. Como é que a senhora vê essa questão? E depois eu vou abrir, viu, gente? Estou vendo aqui que no chat tem várias perguntas. Eu vou passando uma a uma. A gente vai com calma falando sobre todos esses assuntos. Então, o ensino médio, eu participei de 2 ontologias direcionadas para o ensino médio, organizadas pelo professor Marcelo Carvalho, que é professor hoje na Universidade Federal de Guarulhos, São Paulo, e o professor, meu Deus, vai falhar a minha memória agora. Falhou. Ele é professor de filosofia antiga na Universidade de Brasília. E eles
organizaram essas duas coletâneas de texto, abordando vários aspectos do ensino da filosofia. E eu escrevi sobre a filosofia positivista no Brasil, que não falei disso hoje, que nem dava, né? E escrevi também sobre a leitura e interpretação de textos filosóficos. A par disso, alguma vez eu já notei que um livro meu, que é um paradidático, que está aqui, uma nova edição com outra capa, Augusto Conte, fundador da física social, ele foi adotado no Enem. Né? Vi por acaso isso. Eu não sei, mas filosofia não está bem hoje em dia, né? Como a sociologia também. Né? Estão embaixo. E a gente sabe por quê, nem precisa explanar sobre isso, que nós sabemos. Sendo apedrejadas, né? Não só embaixo, mas sendo apedrejadas. Exatamente, é mais do que estar por baixo. Porque a filosofia encaminha para a reflexão e a sociologia, ela aponta o social, discute o social, né? Então isso é melhor ser ignorante hoje em dia, no mau sentido da palavra ignorância. Eu vi uma entrevista ontem com um senhor que dizia que o problema do Brasil hoje era o CPF. Aí depois ele disse que era o CTF. Aí o repórter insistiu mais um pouquinho e falou: não, é STF. Então, o que é o STF? Não, eu não sei. Porque o CPF é o cadastro de pessoa física. A ignorância, ela realmente tem nos atingido de uma forma bastante dolorosa. O professor Sérgio Tischi tem uma pergunta sobre a loucura do Conte, tudo que ele ensinou como professor, escreveu desde 1828. Como é que a senhora vê essa relação? Você repetiria a pergunta, por favor, Fernanda? Sim. Eu acho que o professor Sérgio está falando sobre... bom, tem aí a datação que me parece que é de 1825, 1826, em que ele teve um primeiro adoecimento, né? Uma manifestação. E aí ele já teria, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, escrito Como Observar a Sociedade em 22, né? E aí, a partir de 1830, é que ele começa o curso de filosofia positiva, né? Como é que a senhora... Não, é assim. Ele tem os textos de juventude. É outro capítulo da minha pesquisa que eu não falei aqui. Deixa eu pegar o livro aqui para não me perder. Não, ele não está aqui. Não, está aqui. Então, o meu doutorado, eu começo com os textos da juventude. Né? Ele começou a vida de escritor com, eu acho que 18 anos de idade. Ele foi contratado por Henri de Saint-Simon para ser seu secretário. E Henri de Saint-Simon, acho que todo mundo sabe, era um nobre decadente e que se enveredou no final da vida dele a uma doutrina socialista, algo assim. Né? Tanto que ele é citado no Manifesto Comunista pelo Marx como um dos socialistas utópicos. Mas lá nesse começo, né, que foi em, acho que 1817, né? 1817, o Conte foi secretário pessoal de Saint-Simon e ele tinha que redigir os textos. Então, eles conversavam lá, trocavam as ideias e o Conte que escrevia o texto. Mas logo ele escreveu um texto que se intitulava A Indústria. Né? E nesse texto, ele não só colocou as ideias de Saint-Simon, que iam no sentido de uma
economia planejada, sabe? Um acordo entre as classes sociais, porque tinha um caráter bem sociológico o texto, mas ele vai introduzindo algumas ideias que já eram ideias que ele vai integrar na filosofia positivista, que ele começa a escrever, de fato, né, em 1822, né, no opúsculo... Olha, nossa, eu preciso reler o meu livro, que eu estou esquecendo os nomes. Opúsculo Fundamental, 1822, se não me engano, que tinha um outro título original. Depois foi denominado Opúsculo Fundamental. O título anterior era um artigo, era Plano dos Trabalhos Necessários para Reorganizar a Sociedade. Que era toda a questão ligada à Revolução Francesa, desde o começo, desde Saint-Simon, e sempre foi no decorrer da vida do Comte. O problema era reorganizar a sociedade, que ele e Saint-Simon, antes de outra maneira, acreditavam que estava a sociedade europeia, eles falam, a França em particular, estava totalmente desorganizada pela Revolução Francesa. Né? Que a Revolução Francesa, todo mundo sabe, ela aconteceu em vários momentos, né? Não é só 1789. Né? Então, falei a data certa? Hoje eu não estou boa nas datas. Então, ela foi se repetindo. Eu acho que isso é um tema também, que eu li bastante, do Tocqueville. É um tema do Tocqueville, né? Que vai bastante em direção contrária ao Comte. Mas os dois estão pensando em conter a revolução permanente, que ela vem se repetindo desde 1789. Tá? Então, em 25, respondendo especificamente a questão do professor, ele tem essa crise, primeira crise que ele é internado, mas ele já tinha escrito um projeto do curso de filosofia positiva. Então, primeiro foi um projeto que ele apresentou oralmente para um grupo de cientistas escolhidos lá, inclusive o psiquiatra Skirrock seguiu o curso do paciente maníaco dele. Né? Então, e eu não tenho nada contra a loucura não, hein? Não é por aí. Eu acho que o problema todo é que a gente não aceita isso. Não aceita a subjetividade, né? O problema psíquico, os problemas da saúde mental. Existe uma recusa que é permanente, como se fosse uma coisa que a gente tem que se livrar dela a qualquer custo. Né? Sendo que, eu sempre digo isso, não existe objetividade sem subjetividade. Não é possível. Né? Se a gente fala do subjetivo, do objetivo, é porque existe uma subjetividade. Então, eu não sei se respondi a pergunta do professor, mas foi assim. E depois essas crises se repetiram algumas vezes. Né? A própria instabilidade ou adoecimento psíquico não impede a produção teórica, né? Nós temos vários teóricos aí que são um claro exemplo disso. Bom, tem outras perguntas, professora. Carlos Guilherme, gostaria que a professora falasse mais sobre a relação entre Comte e o corporativismo-fascismo. Quais dimensões do pensamento kantiano eram destacados e, de fato, fazem sentido na lógica fascista? O que a senhora acha disso?
não sei se entendi bem, entendeu? Mas posso responder pelos positivistas brasileiros, que eles leram o Comte, né? Leram lá a ideia de um Estado corporativista. São algumas ideias que o Comte coloca na última obra dele, o Sistema de Política Positiva. Era um Estado que era composto também pelos proletários, como ele diz. Tá? É intrincada essa relação, sabe? É muito intrincada, mas relação entre fascismo, corporativismo, positivismo, né? Não é simples, porque eu acho que a gente tem que ter cuidado também, sabe? Eu contei a história da minha avó. Era para pensar sobre isso, né? Não sei se eu atingi o meu objetivo, mas como que essa mulher tão inteligente, tão forte, foi captada por essa doutrina tão fanática, corporativista? Como? Nunca consegui entender isso. É difícil entender isso. E a gente está num momento que, às vezes, é uma urgência entender isso, creio eu. Né? Num aspecto mais social e menos psicanalítico, eu diria, né? Estrutural, né? Como é que É. o que em nossa cultura, o que em nossa predisposição social, o que está arraigado aí, que nos condiciona a, de certo modo, sermos ludibriados por esse tipo de discurso, né? Bom, tem duas perguntas relacionadas. Klinger, professora Lelita, vivemos hoje um momento histórico em que a subjetividade vem sendo tomada como um relativismo, que desqualifica e coloca sob suspeição as verdades estabelecidas pela ciência. Muitos têm associado a crítica ao positivismo científico à condição atual de ausência de referências que vivemos hoje. O que a senhora acha disso? Precisamos voltar a defender o radicalismo positivista de Comte e Mill? E aí, eu vou emendar com a outra pergunta da Iracema. Professora, a motivação da sua avó na participação do movimento integralista foi uma surpresa na sua juventude? Lhe trouxe inquietações? Mas como o positivismo lhe fez compreender melhor as motivações dela e a sua? Eu vou começar pela segunda, porque a primeira eu não entendi muito bem. Depois você me repete, por favor. Eu nunca entendi, eu disse aqui. Porque não era teórico o problema. Era da ordem do afeto, do sentimento. Né? Não era um problema teórico. Se fosse, eu encontraria o caminho pelo positivismo. Mas não encontrei. E é isso que eu falo hoje em dia. Eu sempre comento com os meus alunos da escola de Enze, né? Que não adianta hoje em dia, por exemplo, você discutir com uma pessoa que é bolsonarista raiz com argumentos. Nunca você vai conseguir convencer essa pessoa de nada. Porque não é da ordem da razão, é da ordem do afeto. E isso que a gente precisa entender um pouco melhor. O que é da ordem do afeto? E aí, não sei nem se existe diálogo possível quando as paixões estão, né, inflamadas e quando as pessoas são compelidas por essas paixões a,
enfim, toparem qualquer tipo de projeto, né? Seja ele o que for, ou ilusões de projetos, né? Eu acho que se aplica nesse caso dos bolsonaristas raiz e de outros também, em que parece que nós simplesmente suspendemos a nossa reflexividade, né? Mas é um fato aí interessante a ausência do diálogo ou da predisposição para escuta, né? Exatamente isso. Uma coisa muito específica, né? Inclusive da agressividade também que vem junto com essa paixão. E aí eu tenho muita dificuldade de entender essa paixão limitante da sua capacidade de ouvir e da sua capacidade de dialogar. Quer dizer, se você tem verdades espalhadas o tempo todo, não tem diálogo, né, professor? Sim, só choque, né? E o nosso tempo é muito carente da escuta, né? Ninguém escuta ninguém, raramente. Bom, tá aí um exercício que a gente está tentando fazer aqui. Com Sair certeza, do, estou adorando. sair desse lugar comum, né, e parar um pouco, inclusive no ritmo, né, e a gente poder fazer essa escuta. Bom, quanto à pergunta do Klinger, eu não sei se ele quer reformular, mas eu vou ler como se encontra, e aí, se a senhora quiser comentar, vivemos hoje um momento histórico em que a subjetividade vem sendo tomada como um relativismo, que desqualifica e coloca sob suspeição as verdades estabelecidas pela ciência. Muitos têm associado a crítica ao positivismo científico à condição atual de ausência de referências, eu acho que deve ser científicas, né, Klinger? O que a senhora acha disso? Precisamos voltar a defender o radicalismo positivista de Comte e Mill? E depois tem uma questão sobre o Mill. Eu acho que o Mill abandonou o Comte Sim, quando viu o Comte machista. Não, essa também é uma história que o está Stuart sempre em voga Mill aí, né? abandonou o Conte. Ele foi abandonado por quase todos quando ele criou a religião da humanidade. Não sei se eu acho que existe um problema na sua pergunta, que é o seguinte, que eu vejo por aí, que o que é a ciência e o que é positivismo? Não tem definição, na maioria dos casos. O que é científico? Né? Eu acho que a primeira coisa é circunscrever exatamente aquilo que a pessoa entende por científico. Aquilo que a pessoa entende como positivismo. Para depois estabelecer um diálogo, né? Não sei se respondi, mas Essa tentativa também de desqualificar a ciência, né? Dizer que tudo é relativo, eu acho que está presente aí na pergunta dele, né? isso é uma máxima do Comte, do positivismo, né? Não há nada de absoluto, tudo é relativo. Bom, eu tenho uma outra pergunta, assim, eu acho que o Klinger até respondeu aqui, Mill abandonou o Comte, mas ficou preso ao utilitarismo, razão utilitária, sim, Klinger, e até hoje, da perspectiva utilitarista, aprisiona a economia e impede o desenvolvimento da perspectiva ética. Eu queria trazer aqui uma discussão, não sei se é possível, professora, porque ao longo da sua fala, né, isso apareceu em alguns momentos, essa preocupação com o feminismo, foi citado a Emma Goldman, né, acho que outras teóricas aí, a Emma Goldman era uma anarquista, né, uma feminista anarquista, muito interessante. Eu queria saber se é possível a gente conciliar o positivismo, e aí é lógico, existem vários positivismos, né? Eu estou pensando aqui no positivismo kantiano. No último encontro, até o professor Gustavo disse que entendia que esse era o positivismo original, né? O do Comte, mas eu estou colocando aqui simplesmente a perspectiva do Comte. Eu acho que é possível a gente pensar um diálogo profícuo entre o positivismo e o feminismo. Eu tenho uma leitura curta sobre o Comte, né? Eu já li, bom,
a obra de 22, o curso de filosofia positiva, a tradução, não o original, como a senhora fez, mesmo porque o meu francês não é lá essas coisas. Mas a parte que me interessava era a criação da física social e, muito particularmente, a transição para a ideia de sociologia, né? Mas o reorganizar a sociedade, algumas pessoas, inclusive, dizem que o Comte inventou a física social no reorganizar a sociedade, mas eu nunca vi. Eu acho que eu li umas 3 vezes, eu nunca vi. Lá, os pressupostos estão, mas a ciência nomeada, não. Senão, a gente pegaria outros teóricos também, como a Hertz Martineau, que fala de ciência da sociedade em 1837, né? E não é considerada a fundadora da sociologia. Bom, o que eu queria saber é o seguinte, essa possibilidade, Comte, feminismo, inclusive colocando aí a Anísia Floresta, não sei se a senhora chegou a estudar a Anísia Floresta no meio da conversa, que era uma feminista, depois supostamente não seria tão feminista assim depois do contato com Comte. Eu ia citar aqui o texto Catecismo Positivista, que eu uso muito até em sala de aula, né, do Comte, em que me incomoda muito a ideia do sacerdote e a mulher, né? Essa mulher que é submissa a um sacerdote, ele é quem vai dizer. E a sensação que eu tenho, eu estou só falando a minha sensação, né? Eu não estou falando aqui como alguém que se dedicou a estudar as obras do Comte mesmo, porque, como foi dito na semana passada e nessa, são muitas obras e a gente só bate nas mesmas. E bate também sumariamente, né? Não em profundidade. Eu acho que tanto a senhora quanto o Gustavo estão cobertos de razão com relação a isso. Vamos ver agora a opinião do professor Sérgio Tisque. Mas no catecismo positivista é uma coisa muito hierarquizada para mim. A sensação que eu tenho é de que essa mulher é uma ignorante total que está ali sendo conduzida, levada, né? Vai ser levada a conhecer alguma coisa. Então, ela está... E me chama a atenção, eu não sei se propositalmente ou não, o fato de ser um sacerdote homem, né? Encarnado ali pela própria pessoa do Comte, e uma mulher que vai ser aquela que vai ser educada, formada, né? Levada ao esclarecimento. Não sei qual é a percepção da senhora a respeito, gostaria muito de saber quanto a essas duas questões. Bom, primeiro, eu concordo com você. Não existe nada de direitos da mulher na obra do Comte. Zero. Né? É aquilo que eu li aqui. Ela permanece numa eterna infância. Né? Mas, como tudo é relativo, nada é absoluto, isso está no texto dele, que eu não li a sequência do texto aqui. Ele diz isso mesmo, como tudo é relativo, a mulher, ela desenvolve a afetividade. Né? O que não faz dela melhor do que o homem. Porque a razão comanda. Comanda a afetividade também. Né? Isso é o catecismo positivista que você leu. É bem por aí. E quanto à Anísia Floresta, eu li, né, quando eu fiz o primeiro projeto de pesquisa, que entrava mais de corpo inteiro no feminismo, não sei da história completa dela, se ela abandonou o Comte ou não, mas ela é a primeira referência do feminismo positivista no Brasil. Né? Agora, quando eu faço a pergunta, feminismo, dois pontos, prática positivista, pergunta, eu estou questionando o feminismo. Se ele não seria uma prática positivista. É complicado isso, né? Porque em termos históricos, vamos dizer, a mulher conseguiu muitas conquistas nos últimos tempos.
E é complicado. Só posso dizer isso, sabe? Mas eu acho que hoje em dia não se pensa em um feminismo, como se pensou no século XVIII, começo do XIX, mas se pensa em muitos feminismos, muitos movimentos, né? Eu não gosto de entrar muito nesse assunto, considero um pouco ignorante nesse assunto. Mas você falou no catecismo positivista, eu lembrei de uma coisa aqui, que Luiz Carlos Prestes conta, eu já li depoimento dele, dizendo que o livro dele, o primeiro livro que ele leu, que despertou a sua mente para as ideias socialistas, foi o Catecismo Positivista de Comte. Essa coisa é muito confusa, sabe? Porque a confusão é proposital. Precisa ler mais o Comte, né? Porque eu lembro de outra história, que é a história do meu filho, quando ele tinha uns 12, 13 anos, que eu escrevi esse livro aqui, que eu já mostrei, o Paradidático, esse daqui, e eu escrevi o livro e dei para ele ler. E todos na família não eram propriamente de direita, não era bem assim, muito pelo contrário. E ele acabou de ler o livro, ele me disse assim, afinal, o Comte era a favor ou contra os operários? Bom, tá aí uma boa questão, né? Tem uma série de questões, assim, que eu acho, alguns mitos sobre o Conte, que seria interessante, umas já foram tratadas semana passada, seria até interessante a gente tocar aqui, mas eu queria ver se tem mais alguma questão lá do YouTube. Breila, se você puder verificar para mim, por favor, ou comentários no YouTube. Vou dizer aqui um comentário do William. Eu diria que o discurso do moderno, defendido de uma forma crítica, produziu uma crítica descalibrada da ciência, que possibilitou o avanço do irracionalismo. O Klinger concorda e faz outros comentários. Hoje, progressistas, me incluo, entre eles, temos que defender a ciência e achar que estamos à vanguarda por isso. Eu tenho sempre essa sensação, viu? Não sei se os demais, mas eu concordo com o William e com o Klinger, que a gente batia tanto em coisas tão pequenas que hoje a gente ouve falar em terra plana. Então eu sinto um pouco assim culpada pelas críticas ácidas que nós fazemos às vezes metodologicamente, né? Hoje a gente ouve argumentos assim, não, mas a ciência não produz nada, ou nada é científico, isso é um mito. É uma questão que nos assombra. Qual que é a percepção da senhora, professora? Então, eu escutei recentemente uma pessoa falando, uma entrevista no programa da TV Cultura, eu não lembro o nome dessa pessoa, me desculpa, que me altei, mas fiquei curiosa em ler o livro. E a tese que essa pessoa defendia, que defende, né, um estudioso das comunicações pelas redes sociais, como a gente está fazendo agora, né? Essa comunicação virtual e tal. E ele diz que essa história da Terra plana é um problema da desinformação. Eu fiquei pensando nisso. As fake news também, né? É claro, a desinformação pelas fake news, porque como que alguém acredita nisso? Né? Só pode ser pela desinformação. Mas não é uma má fé também? Porque temos Claro desinformados que é de todo tipo. com Nós certeza que é uma máquina de produção. desinformados. Essa semana eu recebi
uma foto de um supermercado com uma bandeira, né, com a suástica. E aí eu mandei num grupo de professores, falei, gente, sério isso? Né? E aí um professor muito amigo, político, falou assim, isso está com cara de fake news, deixa eu verificar. Aí ele foi verificar, não, já estava em todos os noticiários, né? O fato de que um supermercado tinha colocado a suástica dentro da bandeira do Brasil e estava fazendo promoção com aquela foto esquisita, né? Para dizer o mínimo. Mas a gente suspeita, porque a gente acha que existe uma possibilidade clara de fake news, de tentativa de desinformação, de criar, né, uma notícia falsa. Mas existe uma falta de boa-fé quando a pessoa não discute, né? Quando a pessoa simplesmente vai... Como acho que foi 7 de setembro, foi declarado estado de sítio no Brasil, tinha gente chorando, né? E gente comemorando estado de sítio no Brasil. Eu não sabia se eu ficava mais triste pela pessoa não saber o que era estado de sítio ou por ela não saber que não foi decretado estado de sítio no Brasil. Dois conjuntos aí nefastos de desinformação com muita necessidade de acreditar em algo que lhe convém, né? Bom, Sim. tem mais interação aqui, professora. Maffesoli falou que a pós-modernidade começou com o Comte, com a valorização que ele fez da mulher, iniciando o feminismo. Pode comentar? O professor Sérgio Tis, que é quem falou isso. E em qual obra, professor? Enquanto o professor responde aqui, tem outros comentários também. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: a gente tem feito um esforço de incentivar as leituras. Então, nós citamos aqui várias obras do Comte, né? Esse bate-papo, essa conversa é, acima de tudo, como a professora falou, um chamamento para que todos leiam e possam ter conteúdo não apenas de comentadores, né? Mas que Sim. possam ter aquele contato com a obra, que é algo insubstituível, né? E lógico que o comentador é muito importante, mas você precisa ler a obra, ler o comentador, voltar na obra, né? Essas visões precisam dialogar. O professor Sérgio disse que não lembra. A senhora sabe a respeito dessa obra do Maffesoli, que afirma que o Comte teria valorizado a mulher, iniciado um feminismo? Então, o Maffesoli, eu acho que ele tem dois momentos, né? Eu me lembro que eu escrevi sobre Maffesoli para a Folha de São Paulo. Um baita artigo. Faz tempo isso. Nem me lembro o título do artigo. Meu Deus. Eu acho que ele mudou de posição. Não sei. Isso que ele fala se é que ele falou algum dia, não sei, da mulher, não se sustenta se você ler o Comte, entendeu? É absolutamente absurdo, né? Não existe isso. É aquilo que eu falei, metaforicamente. Ou é a prostituta ou é a deusa, entendeu? É isso. Isso não é valorizar uma mulher. Eu separo, inclusive, uns trechos, não deixei aqui do lado no meu livro, nesses clássicos do cotidiano, só destacando isso, né? A mulher para o Comte. E lógico que aí, como o professor Sérgio falou, existem outras visões, né? Outros apontamentos. Então, eu estou sempre aberta ao diálogo. Não li toda a obra do Comte, né? O que eu Mas li... eu li bastante. Eu te Então, asseguro que não é se isso que eu sustenta. estou... Eu acho que é sempre bom entrar mais na obra para perceber e recortar, né? Saber, porque senão a gente fica sem esse parâmetro também. Onde, afinal de contas, nossa, ponte feminista, isso me assusta. Eu lembro de uma passagem, acho que foi num artigo do Gustavo que eu vi, em que ele fala sobre a participação, né, a defesa do Conte com relação à abolição e tal, e que às vezes ele é chamado de defensor
né, de um regime escravocrata, que seriam em verdade e tal. E com relação às mulheres, né, em algumas passagens em que ele vai falar sobre a necessidade de sustentar as mulheres, se não me engano, né, manter as mulheres, quer dizer, é uma coisa completamente contrária à autonomia pensada dentro dos vários feminismos. Eu acho que aí a gente pode ter um ponto de convergência entre os vários feminismos, né? A mulher na sua condição autônoma, não na sua condição de Submissa. alguém. Exatamente, submissa e bancada, né? Sustentada por Eu alguém. não separei isso, mas eu poderia ter separado, entendeu? Mesmo no meu doutorado aqui, tem muitas passagens. Não é pouca coisa, é muita coisa. E tem mais ainda no Sistema de Política Positiva, que é o último livro do Conte. Livro? Não, são volumes. Né? Que daí não tem chance a mulher. Chance zero. Teríamos que pensar também qual Conte Mafezoli leu, né? Ele teria que citar lá, apontar, para que não fosse alguma indicação. Quem sabe o professor Sérgio possa trazer na semana que vem essa discussão, já Mas que eu ele posso tem encontrar esse artigo que eu escrevi do Mafezoli e eu coloco aí para vocês. Que faz ótimo. muito tempo eu escrevi para a Folha, inclusive quando ele esteve no Brasil naquele tempo, não lembro o ano, ele comentou sobre a minha crítica, entendeu? Quer dizer, alguma coisa tocou, né? Nele, né? Não sei o que, mas tocou, com certeza. Bom, eu acho que a gente não tem mais perguntas. Estou vendo aqui que tem um pessoal tentando entrar na sala ainda, mas nosso tempo está quase acabando. Nós só temos mais 12 minutos para encerrar a, a nossa live e não serão autorizados por isso, né? Porque não haveria tempo hábil para participar, é óbvio. Bom, eu queria ver se tem mais alguma coisa no chat. Não tem. Acho que no YouTube também não, né, Breila? Pelo que eu estou vendo aqui pelo WhatsApp, não. Professora, a senhora gostaria de fazer mais algum comentário, alguma recomendação de leituras? Nós vamos deixar seus textos disponíveis no blog agora, logo depois do encerramento, né, da live, mas tem algo assim específico que a senhora sugeriria? Uma ordem de leitura? Geralmente a gente pega a ordem cronológica ou os textos mais famosos. Existe alguma indicação específica com relação ao Conte? Ou como Não, eu seria daria uma possível? sugestão, sim, tá? É esse texto que eu citei aqui, que é um artigo que ficou conhecido como opúsculo fundamental, justamente porque ele é fundamental, né? O primeiro título é Plano Necessário para Reorganizar a Sociedade. Né? Acho que é esse o título. É de 1822. E eu acho que esse texto ele contém as principais ideias do positivismo. Tá? Não lembro se ele fala da mulher, mas daí é o sistema de política positiva, que é um texto que não existe tradução para o português. É complicado conseguir, né? Mas se as pessoas quiserem, eu posso até procurar e depois encaminhar para você, Fernanda. E é isso. Bom, no blog não tenho como reorganizar a sociedade, mas eu fiz uma postagem um tempo atrás sobre o Conte, em que eu disponibilizei todos os originais para serem baixados no francês, do curso de filosofia positiva. Sim. O sistema de política positiva, de fato, eu desconheço. E o curso de filosofia positiva para o português, a gente tem reduções, né? A gente não tem a versão original também, que é muito Não. grande, né? A gente até discutiu sobre isso, o que seria a tradução que nós temos, feita pelo Janotti,
se teria outra no Brasil, se foi a tradução e condensação feita pela Harriet Martineau, ou se foi direto na obra original e foi feito um recorte, né, naquele período, a gente não sabe também. A senhora sabe a respeito? Então, tem uma publicação, dá um tempo que eu vou buscá-la aqui, tá? Que eu não separei assim. À vontade, professora. Érica, obrigada por publicar o endereço do blog. Eu, de fato, não tinha colocado disponível. Queria, enquanto a professora busca o texto, queria só responder alguns questionamentos. Vocês perguntaram a respeito da tela. Quando a gente transmite, aqui, para mim, eu já tinha reduzido essa tela azul, mas ela é regulada indivíduo a indivíduo. Então, se eu mexo na tela, ela não vai direto para a transmissão, é individual, não sabemos por quê. Alguém perguntou, professora... É isso aqui. Opúsculos de filosofia social. São os textos que o Comte escreveu entre 1819 a 1828. Inclusive, esse texto de 28 é muito interessante porque ele fala de um problema mental, né? E aqui tem o plano dos trabalhos científicos necessários para reorganizar a sociedade. É o terceiro opúsculo. Esse livro é importante porque, no final da vida, o Comte resolveu republicar esses textos da juventude dele. E ele excluiu alguns. Esse Reorganizar a Sociedade, com o título encurtado, tem uma publicação de um livro, não sei se é pela Edibro, no Brasil, separado. Agora, essa editora desse exemplar que a senhora mostrou, qual é? A editora é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É da EDUSP e Globo. Ótimo. Já é aí uma outra alternativa, né, para a gente procurar ler um pouco mais sobre o Comte, não fazer... Eu acho que na estante virtual você encontra esse livro, porque o meu parece que não foi lido, né? Mas não é verdade. É que algum aluno ficou com o meu livro, eu tive que comprar outro para ter sempre aqui. Foi isso. Bom, eu estava comentando sobre uma pergunta que foi feita no YouTube, só para a gente caminhar para o encerramento, a respeito da inscrição. As inscrições, infelizmente, já estão fechadas, mas é lá no evem3.com.br/CSO200. Daqui a pouco elas serão abertas apenas para o módulo 2. Por que nós fechamos? Porque nós temos 540 inscritos e nós achamos que não seria possível dar conta de um número maior de pessoas, né? Ainda que com todas as possibilidades, né, que nós temos hoje tecnológicas de administrar essa situação, digamos assim. No módulo 2, 3, 4 e 5, que nós estamos preparando, aí nós abriremos de novo para podermos receber mais inscrições. Lembrando também que todos aqueles que tiveram problema com a lista de presença e que mandaram um e-mail para a gente ao longo da semana, nós prontamente respondemos, né, e verificamos se estavam presentes no YouTube, ou aqui nesse sistema do RNP, sai um extrato, além de vocês assinarem a lista de presença, sai um extrato para que a gente possa conferir. Temos alguma outra questão? Me parece que não, né? A nossa colega Devani, aqui do campus de Governador Valadares, falando. Adorando. Posso fazer uma breve colocação de uma coisa que eu considero muito importante, que faltou na minha exposição, né? Que é a relação que a sociologia kantiana tem com a teoria frenológica de um médico austríaco, Gall. Né? Faltou eu falar disso, isso é muito importante. Prometo, em outra oportunidade,
desenvolver esse tema. Professora, chegou uma pergunta aqui de última hora, se a senhora topar. Não, vamos lá. Evandro Nicolau, posso fazer uma pergunta sobre a bandeira brasileira? Provocativamente, professora Lelita, a senhora acha que será necessário mudar esse símbolo e outros para superarmos essa herança subjetiva de afeto? Ai, Evandro, meu querido colega, amigo da Escola de ESE de Ciências do Trabalho. Eu acho que sim, né? Esses símbolos, eles são muito complicados, porque as nações, elas foram criadas de uma maneira artificial, né? Inclusive o Brasil, né? Se bem que depois se desenvolveu algo como um povo brasileiro, a princípio não era isso, né? Então, essa bandeira também é altamente suspeita. Foi criada por dois positivistas da Igreja Positivista do Brasil, né? Quem quiser conhecer melhor o assunto pode ir no Rio de Janeiro. Eu já fui lá na Igreja Positivista do Rio, que é muito bonita, aliás, né? Toda em mármore. E é isso. Me parece Obrigada que pela um processo de reforma, né? Vamos ver se alguém dá notícia aí, se já foi superado esse processo. Bom, encerramos então. Quem está perguntando se precisa se inscrever de novo, nós mandamos até um e-mail. Quem está inscrito no módulo 1 e quiser participar de todos os demais módulos, a inscrição já está garantida, queremos essa continuidade, mas quem está inscrito e não está participando, por favor, libera a vaga para os demais, né? Se desinscreva, avise para a gente. E uma outra questão, antes de nos despedirmos, é que alguns de vocês fizeram inscrição com um nome e depois assinaram a presença com outro nome. Então, o nome precisa ser completo, sem abreviações, né, direto, porque o certificado, ele é o certificado para aquela pessoa. Se você muda o nome, aí é outra pessoa, já não é você mais. Por favor, mandem um e-mail para a gente avisando se fizeram isso, né, por desatenção, que a gente vai lá prontamente fazer essa correção. A lista de presença já passou. Agradeço. Professora Lelita, muito obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente. Foi ótimo, foi uma conversa assim, muito boa, aprendi muito, né? Eu acho que todos aqui puderam pensar um pouco mais sobre o Conte e dar vontade de ler o Conte também, né? E ter um posicionamento sobre essas querelas que são tantas. Agradeço também os ouvintes, agradeço novamente ao FJF, à pró-reitora Ana Lívia, ao nosso reitor, Marcos Davi, à Escola de EES de Ciência do Trabalho, que liberou a possibilidade para que a senhora estivesse aqui conosco, ao professor Jacob Lima, da SBS, e a Breila Zanon, que está aí transmitindo o evento junto comigo, e a professora Gilda Mata, nossa parceiraça, né, que coordena comigo os dois projetos, o curso de extensão 200 anos de Sociologia e o ensino de Sociologia ontem e hoje, que acontece lá no Instagram, no Fernanda HC Alcântara, toda segunda-feira praticamente agora. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, professora Lelita, aí a gente vai encerrar. Só uma coisa, até a última obra, a Síntese Subjetiva, do Conte, ele escreve muito bem, é muito bom de ler. Navegue. Que bom. E depois a gente vai continuar aí vendo as possibilidades de outras participações, inclusive a sua orientadora, Isabel Loureiro, né? Foi orientadora em qual fase? Ela não foi a orientadora, ela escreveu o prefácio da tese de doutorado. A orientadora do mestrado e do doutorado foi a professora Marilena Chauí. Eu achava que Isabel tinha sido antes e Marilena tinha sido do pós-doutorado e do doutorado, então eu fiz uma confusão. Foi sempre Marilena, sempre, do começo ao fim. Nós teremos um módulo sobre Rosa Luxemburgo e gostaríamos muito que a professora Isabel Loureiro estivesse aqui, que é, né, um fenômeno se tratando de Rosa Luxemburgo. Ela é ótima, maravilhosa. Bom, gente, encerramos agora. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro na semana que vem, falando ainda sobre o Conte, mas agora com o professor Sérgio Tisque, da Federal de Santa Catarina. Obrigada, professora. Tchau.